Mauro estava acostumado com a estrada. Anos de viagens longas, noites em claro, acostamentos vazios e silêncio. Ele já tinha visto de tudo, ou achava que tinha, até aquela madrugada. Era para ser só mais uma viagem, mais uma carga, mais um trecho solitário. Mas tudo mudou quando ele viu uma mulher no meio do nada, parada na beira da pista, no escuro, sozinha, vestida de noiva. Era tarde demais para voltar atrás. Ela pediu ajuda. Disse que estava fugindo. Não explicou muito. Não precisava. Só bastava olhar para entender que algo estava errado. A partir dali, cada quilômetro trouxe uma dúvida nova. Ela estava sendo sincera? Ou ele estava caindo em uma armadilha? Essa é uma história realista, tensa e cheia de escolhas difíceis. Uma daquelas que poderia acontecer com qualquer um que vive na estrada, ou com qualquer um que confia demais em desconhecidos. Mauro tinha 52 anos, e há mais de 30 cortava o país de caminhão. Já tinha dormido em posto, barranco, oficina quebrada no meio do nada. Era um cara simples, calado, sem família por perto. Separado, sem filhos, vivia para a estrada. O caminhão era sua casa. A rotina sempre a mesma, carga, horário, direção, silêncio. Naquela noite ele dirigia por um trecho conhecido por ser deserto. Uma BR esquecida por muitos, onde celular não pegava e carro de passeio raramente passava. A carga? Peças automotivas. O destino? Interior de Goiás. Era um pouco mais de 2 da manhã quando ele passou por um ponto em que costumava parar para tomar um café. Mas dessa vez seguiu direto. Estava cansado, mas queria adiantar o trecho. Tinha algo naquela madrugada que o incomodava. Um vento estranho, uma pressão no peito. Como se alguma coisa estivesse para acontecer. Foi quando viu. A cerca de 100 metros no acostamento, algo branco refletiu nos faróis. Por um instante pensou ser uma sacola, talvez lixo. Mas à medida que se aproximava, percebeu. Era uma pessoa. Uma mulher. Ela estava parada de pé, sozinha. Usava um vestido branco longo que arrastava no chão. Mauro diminuiu a velocidade. A imagem era esquisita demais. Assim que parou, percebeu os detalhes. Ela estava descalça, os pés sujos, cabelo desarrumado e o rosto manchado de maquiagem borrada. O vestido era de noiva, sujo de terra e rasgado na barra. "Moça, tá tudo bem?" ele perguntou, abrindo a janela. Ela se aproximou devagar, assustada. Tinha lágrimas nos olhos e parecia em choque. "Por favor, me tira daqui. Eu não posso voltar. Me leva para qualquer lugar, só me tira daqui." Mauro sentiu um arrepio. Olhou ao redor. Nenhum carro, nenhum som, nada. "Você tá machucada? Fugiu de alguém?" Ela balançou a cabeça negativamente, mas não respondeu. Estava nervosa, respirava rápido. E tremia. Mauro hesitou. Não era de se meter na vida de ninguém, muito menos no meio da noite com uma mulher em trajes de casamento aparecendo do nada. Mas algo na expressão dela o fez abrir a porta. "Sobe. Mas se tiver me metendo em encrenca, é melhor me contar agora." Ela subiu sem dizer uma palavra. Sentou e ficou olhando para frente, imóvel. Mauro ligou o motor. E naquele momento, algo dentro dele dizia que a viagem não seria como qualquer outra. O caminhão seguiu por alguns minutos em silêncio. Mauro mantinha os olhos na estrada, mas a cabeça já estava longe. Aquilo não fazia sentido. Uma mulher vestida de noiva, sozinha no acostamento, no meio da madrugada. Não era coisa comum. Ele lançou um olhar rápido para ela. A moça parecia ter uns 20 e poucos anos. O vestido estava sujo, amarrotado e rasgado embaixo. O véu, preso com grampos tortos no cabelo bagunçado, tremia levemente com o vento que entrava pela janela entreaberta. O rosto dela estava abatido. Tinha olheiras profundas e os olhos vermelhos, como quem vinha chorando há horas. "Você tá bem?" Mauro perguntou, tentando quebrar o gelo. Ela assentiu com a cabeça, mas não falou nada. Continuou olhando para a frente, segurando as mãos no colo, os dedos entrelaçados e trêmulos. Ele insistiu. "Quer me contar o que aconteceu? Alguém te fez mal?" Demorou alguns segundos, mas ela respondeu. "Eu fugi do meu casamento." "Desse jeito?" Não deu tempo de nada. Só saí correndo. O tom dela era seco, mas não agressivo. Era medo, tensão. Ela não parecia louca nem drogada, só desesperada.
Mauro franziu a testa tentando entender onde estava se metendo. Tá sendo seguida? Ela hesitou. Acho que sim, ou espero que não, mas ele vai procurar. Mauro não perguntou quem era ele. Ainda. Preferiu ir devagar. A estrada seguia deserta, e ele sabia que o próximo posto ficava a mais de 60 quilômetros dali. Estavam no meio do nada. Sozinhos. Tem algum lugar para onde você quer ir? Para qualquer lugar longe daqui. O caminhoneiro respirou fundo. Já tinha transportado carga perigosa, dirigiu com o caminhão quebrado, passou por assalto, ameaça, mas nada como aquilo. A mulher ao lado dele era uma incógnita, e ele não sabia se tinha acabado de salvar alguém, ou se estava trazendo o problema para o banco do passageiro. Seguiu em frente, mas agora com as mãos mais firmes no volante e os olhos atentos no retrovisor. Algo naquela situação estava só começando. Os pneus do caminhão cortavam o asfalto sem pressa. A cabine estava mergulhada num silêncio pesado, quase sufocante. Nem Mauro nem a mulher pareciam dispostos a puxar conversa. Mas, ao mesmo tempo, o clima era impossível de ignorar. Mauro não era de falar muito. Quem vive na estrada aprende a gostar do silêncio, mas aquele ali era diferente. Era o tipo de silêncio que carrega medo, um que deixa a gente desconfiado do que está ao lado. Ele observava a moça de canto de olho. Ela ainda estava quieta, mas seu corpo entregava o nervosismo. As pernas balançavam levemente, os olhos piscavam rápido demais. A respiração, às vezes, acelerava do nada, como se estivesse esperando algo ou alguém. Depois de alguns quilômetros, ele tentou outra abordagem. Olha, você não precisa contar tudo, mas se tiver alguém te procurando ou se eu estiver correndo risco por estar te ajudando, preciso saber. Ela demorou para responder. Virou lentamente o rosto para ele, como quem mediu cada palavra antes de soltar. Ele é perigoso. Quem? Meu noivo. Mauro não respondeu de imediato. Apenas manteve os olhos na estrada. Você fugiu dele no meio do casamento? Sim, no altar. Saí pela lateral da igreja. Silêncio de novo. Ele sabia onde seria a festa. Sabia para onde eu iria, sabia de tudo. Eu tinha que sumir. E por que isso? Alguma coisa aconteceu? Perguntou Mauro, ainda sem entender o que havia por trás daquela história. Ela mordeu o lábio inferior. Olhou pela janela. Ele não é quem diz ser. Descobri coisas dele, coisas que eu não podia ignorar. Mauro começou a sentir um nó no estômago. A estrada continuava deserta. O rádio estava desligado e o relógio no painel marcava quase 3 da manhã. Ele olhou para o retrovisor. Nada atrás. Mas era só impressão? Ou aquele carro escuro apareceu pela terceira vez naquela mesma distância? Você acha que ele está seguindo a gente? A mulher não respondeu. Só encostou a cabeça na janela e fechou os olhos, como se não quisesse ver mais nada. Mauro firmou as mãos no volante e aumentou a velocidade. A estrada agora já não parecia mais tão solitária assim. Meia hora depois, com a madrugada avançando e o sono tentando pesar, Mauro decidiu parar. Havia um posto antigo no quilômetro 218, sem muito movimento, mas com banheiro, uma lanchonete 24 horas e um pátio grande para caminhões. Conhecia bem o lugar. Seguro, tranquilo e, mais importante, iluminado. Estacionou o caminhão perto da bomba, desligou o motor e olhou para a mulher ao seu lado. Vamos descer um pouco, tomar um café. Ela hesitou, mas concordou com um aceno leve. Lá dentro, sentaram-se em uma das mesas no fundo da lanchonete. Mauro pediu um café preto. Ela pediu um suco, mas não tocou no copo. Qual o seu nome? Ele perguntou direto. Meu nome é Isadora. Tá bom, Isadora. Agora você vai me contar direito o que está acontecendo, porque eu parei, te trouxe e tô tentando te ajudar. Mas se tiver alguma coisa errada, é melhor você falar agora. Ela respirou fundo. Não parecia surpresa. Parecia aliviada, na verdade, como se estivesse esperando por isso. Eu ia me casar com um cara chamado Gustavo, médico, filho de uma família conhecida dessas que todo mundo na cidade respeita. Todo mundo achava ele perfeito, educado, gentil, respeitador. Ela fez uma pausa, bebeu um gole do suco. Os olhos começaram a encher. Mas não era. Eu descobri que ele já tinha sido investigado por agressão, que uma ex-namorada sumiu depois de acusá-lo. A família abafou tudo,
Eu achei que fosse mentira. Até encontrar o celular dessa ex na gaveta do quarto dele, escondido. E mensagens salvas, ameaças, fotos. Eu vi tudo. Mauro ouviu em silêncio, tenso. Ele sabia que eu tinha descoberto. E mesmo assim fingia que estava tudo bem. Planejou o casamento como se nada tivesse acontecido. Mas o jeito que ele me olhava, eu sabia. Ele ia fazer alguma coisa. Eu ia ser a próxima. Por isso fugi. Ela chorava agora. Não escandalosamente, mas com uma dor silenciosa, sufocada que não precisava de barulho para ser real. Mauro passou a mão no rosto. Aquilo era pesado. Muito mais do que imaginava. Olhou pela janela da lanchonete. Um carro preto passou devagar na estrada, e ele reconheceu, o mesmo que tinha visto antes. Voltou o olhar para ela. Ele pode estar te procurando agora, não pode? Ela acenou com a cabeça, concordando. Então a gente tem pouco tempo. Termina isso aí, vamos sair antes que ele apareça. Isadora tentou se recompor, mas Mauro já sentia que estava envolvido até o pescoço, e que dali para frente a estrada seria tudo, menos segura. Mauro e Isadora voltaram ao caminhão rapidamente. Ele não queria arriscar ficar parado por mais tempo, ainda mais depois de ver aquele carro preto passar devagar, 3 vezes, na mesma madrugada, na mesma estrada. O motor roncou alto e o caminhão ganhou velocidade. Mauro apertava firme o volante. Estava com a mente acelerada. Aquilo tinha saído completamente do controle. Agora não era mais só uma mulher pedindo carona, era um alvo. E ele, sem querer, tinha virado escudo. Durante alguns minutos, Isadora ficou em silêncio. Observava a paisagem escura pela janela, mas seus olhos não viam nada. Ela estava tensa, como quem sente que está sendo vigiado. Foi ela quem quebrou o silêncio. Ele é obcecado, Mauro. Ele não aceita perder, ele vai tentar me encontrar. Nem que tenha que seguir todo mundo que cruzar meu caminho. Você tem certeza que ele sabe que você fugiu? Mauro perguntou. Tenho. E se ele viu o caminhão? Ela não completou. O rádio do caminhão estava desligado. O painel mostrava quase 4h30 da manhã. O céu começava a clarear bem de leve no horizonte, mas a estrada ainda era dominada pela escuridão. Foi então que Mauro viu faróis ao longe, atrás deles. Eram os mesmos. A luz baixa, a velocidade constante. O carro preto estava seguindo, sem ultrapassar, sem se afastar. Mauro testou. Acelerou. O carro acelerou também. Freou um pouco. O carro manteve a distância. Estava claro agora. Aquilo era perseguição. Ele achou a gente. Mauro disse seco. Isadora engoliu em seco, apertando as mãos. O medo no rosto dela agora era outro. Era puro pânico. O que ele vai fazer, Mauro? Depende, mas eu não vou parar. Mauro já tinha enfrentado muito na estrada, mas nunca um homem desesperado, obcecado, com dinheiro, contatos e sede de controle. Ele apertou o rádio do caminhão e chamou a base. Base 19, aqui é o 128. Tenho uma situação, preciso da polícia rodoviária no trecho, entre o quilômetro 240 e 260. Carro me seguindo pode dar ruim. A passageira está em risco. A resposta veio com interferência, mais clara. Entendido, 128. Vamos acionar, siga com atenção. Mauro sabia que a estrada era comprida, mas ele só precisava aguentar um pouco mais e rezar para que a ajuda chegasse a tempo. O caminhão avançava pela rodovia como um gigante tentando escapar de uma armadilha. Mauro mantinha os olhos firmes no retrovisor. O carro preto ainda estava lá. Não se aproximava, mas também não recuava. Isadora tremia ao lado dele. Tinha tirado o véu, mas ainda usava o vestido. O símbolo do que tentou fugir agora a deixava visivelmente desconfortável, como se a roupa carregasse o peso de tudo que estava acontecendo. Você conhece esse trecho? Ela perguntou com a voz baixa. Conheço cada curva. Tem uma saída ali na frente, perto de um posto policial desativado. Não serve de muito, mas é uma área aberta. Se eles quiserem fazer alguma coisa, vai ser ali. O relógio marcava 4h52. O céu já não era completamente escuro. A luz azulada do amanhecer começava a mostrar as formas da paisagem. Era quando tudo ficava mais perigoso. Menos sombras, mais decisões. Foi então que o carro acelerou. Do nada, sem aviso, ele avançou. Mauro viu pelos espelhos, os faróis se aproximando, zigue-zagueando entre as faixas, como quem tentava forçar uma ultrapassagem.
Era como um predador testando os limites da presa. Mauro manteve o controle. Ele quer que eu pare, mas não vou dar esse gosto. O carro emparelhou do lado esquerdo. Isadora olhou e o reconheceu imediatamente. É ele, é o Gustavo. Ela se abaixou no banco, os olhos arregalados, o rosto pálido. O carro começou a jogar o peso contra o caminhão, como se tentasse empurrá-lo. Mauro resistiu. Sabia que ali, se errasse a manobra, tombaria. Não podia brigar com o volante. Tinha que manter a calma. Foi então que viu ao longe um giroflex. Luzes azuis piscando, polícia. Gustavo também viu. O carro freou bruscamente, desviou para o acostamento e fez meia volta em alta velocidade, desaparecendo por trás da curva. Mauro soltou o ar com força. 2 minutos depois, uma viatura cruzava com eles no sentido oposto. Mauro buzinou e acenou com o braço pela janela. O rádio chiou. Recebemos sua chamada. Estamos atrás do suspeito. Sigam até o posto de apoio. Há agentes esperando por vocês. Mauro olhou para Isadora. Acho que você ganhou uma nova chance. Ela apenas assentiu em silêncio, as lágrimas agora escorrendo sem resistência. Não era o fim, mas era o começo de algo novo. O sol já tinha subido quando Mauro estacionou no posto da polícia rodoviária, no quilômetro 270. Agentes os aguardavam. Um deles anotou o depoimento com atenção, enquanto Isadora, ainda abalada, contava tudo. Mauro ficou por perto. Quis garantir que ela estaria segura até o fim. Durante o depoimento, mais detalhes vieram à tona. Gustavo tinha antecedentes ocultos, processos abafados por influência da família e contatos em vários lugares. Mas agora, com uma denúncia formal, uma perseguição registrada e testemunhas como Mauro, as coisas mudavam de figura. Horas depois, Isadora foi acolhida por uma ONG de proteção a mulheres em risco. Teria novo nome, nova cidade e, se quisesse, uma nova vida. Antes de partir, ela se despediu de Mauro no pátio do posto. Obrigada, de verdade. Se não fosse você, você teria se virado. Só precisava de uma chance. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, ainda tímido, mas real. Mauro voltou para o caminhão. O ronco do motor soou como um alívio. Estava cansado, mas em paz. Não era todo dia que a estrada colocava alguém tão desesperado no seu caminho. E não era todo dia que ele podia fazer a diferença. A estrada seguia longa, como sempre. Mas naquela manhã, Mauro sentia que algo tinha mudado. Não em quilômetros rodados, mas na vida de alguém. E talvez um pouco na dele também.